noite a todos que estão chegando por aí. Sejam bem-vindos ao nosso chá de amor. Nesse momento a gente bate um papo descontraído, recebe todo mundo na sala de casa para tomar aquele chá, para restabelecer aquele convívio social que a gente não tem mais. Então a ideia desse chá é ser algo como se você estivesse na sua casa, que você está, né, na verdade, mas imagina que você está na minha casa agora, que eu estou te chamando para tomar um chá comigo. E aí nesse momento que a gente está tomando chá juntos, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. É isso, é um bate-papo entre amigos na sala de casa. Olá, Adriana! Olá, Sirlene! Boa noite! Oi, Davi! Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso chá. Espero que vocês tenham com o chá de vocês por aí. Se você for de café, toma café, mas eu não recomendo tomar café esse horário não, tá? Vamos de chá, que chá é melhor. Por causa desse horário, né? Café, geralmente, a cafeína, ela dá aquela estimulada. E nesse horário, às vezes, não é o recomendável, né? O recomendável, a partir das 18, a gente já dá aquela diminuída no ritmo, já dá uma relaxada, diminuir a agitação, porque geralmente a gente fica muito agitado, né? Não toma café, cafeína, pá. Tem gente que não sente nada, né, com cafeína, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa meio fraca na cafeína. Então, hoje nosso chá de amor está voltando. Tivemos 2 edições online. A primeira edição foi presencial, alguns anos atrás, onde um grupo de amigos, terapeutas, se reuniram para trazer os conhecimentos que haviam adquirido, trocar essa experiência da terapia holística. E aí, nesse momento de quarentena, de pandemia, de isolamento, esse chá virou algo virtual, virou online. Nesse momento a gente fez 2 edições, onde a gente trouxe pessoas maravilhosas. Uma delas que foi a pessoa que abriu o espaço desse chá, Potira Maia. E agora estamos retornando com a maravilhosa Juliana Lima, né, professora de yoga, que ela já está aqui com a gente. Isso é incrível, maravilhoso, que eu tive o prazer de encontrar na vida. Venha para cá, Juliana Lima, tomar esse chá. Tá com seu chá aí? Oi, olha o meu chá. Ah, Titi, amiga! Titi. Titi! Olha só que eu convidei. Não sei se vai dar pra ver. Ah, aqui. Ai, maravilhoso! A deusa Tara. Ai, que maravilha, amiga. Maravilha, estamos bem acompanhados. Então, eu tô com o Ganesha aqui de trás, né? O meu xodó. Deixa eu só ajeitar aqui. E Não, e eu aí, corto a nossa. cabeça. A gente vai tentando, né? Ver os níveis. Já aprendendo aqui que lidar com essas histórias aqui. E Boa aí, ai, noite que a rede todos que estão gostosa. presentes. Bom dia ou boa tarde para quem for assistir em outro momento. Gratidão por mais uma vez estar aqui. Mais uma vez, Cal, gratidão pelo convite. Ah, eu que agradeço, Flor. Maravilhoso Estar aqui aquela aula, muito compartilhando. inspiradora. Nossa, foi bem especial mesmo. Foi uma delícia estar aqui E esse, compartilhando mais um retorno, né? Então é a reestreia de um quadro que já existe, né? ele dá umas pausas, né? Igual casa de amigo. Uma hora a gente vai, outra a gente, não, hoje a gente não tá afim. E fica... Sei A gente como cumpre é. a risco o isolamento, em alguns momentos. A gente vai tentando, né? Sabe, Carl, eu quero dizer para você que foi muito interessante esse convite para o chá de amor, né? Porque aí eu já pensei, tá, o chá, né? Porque quando a gente pensa em chá, tem as ervas e todas as ervas têm as suas propriedades, seus poderes, né? E aí eu fui diretamente para a cidreira, né? Eu tinha feito um postzinho um tempo antes. Quem não viu ou quem não sabe, a cidreira tem gente que conhece como melissa também. E é uma planta, assim, muito deliciosa, muito saborosa, o aroma é incrível e tem muitos poderes para o estômago, para o intestino, enfim, para várias coisas, né? E aí eu me conectei diretamente com a minha avó Lúcia. Faz uns Ai, 15 que anos que ela lindo. partiu deste planeta e eu lembro que eu passava o final de semana na casa dela e ela acordava tipo 5 da manhã
e já estava lá varrendo a porta, podando as plantinhas, ajeitando a casa. E aí, quando eu acordava, o que já tinha pronto era o café dela e o meu chá de cidreira. Ai, que Então, maravilha. então foi um resgate assim de momentos maravilhosos que eu tive com ela. E aí, minha avó Lúcia, onde estiver, Ai, que gratidão por ter deixado delícia. esse presente aqui para mim. E eu vi seu post mais cedo e disse, gente, eu sempre faço esse momento aqui sem o chá. Porque às vezes está tão Aham. quente que aí o chá virou só o nome do projeto. Aí eu vi o post da Juliana, não, hoje vai ter que ter um chá aqui para Vai ter que mim. ter. Qual é o seu chá, Cal? O meu chá de camomila. Eu estava atrás de cidreira Ah, também, porque cidreira também tem uma memória afetiva. Em família, sim. minha mãe sempre tinha um chazinho de cidreira, porque ela tinha essa planta no nosso quintal. Então, esse chá nunca faltou. E eu sempre achei muito delicioso o sabor do chá de cidreira, sempre Uma me delícia. remete muito à infância. Uhum, que interessante, né? Então compartilhamos de memórias afetivas. Se tiver alguém mais aí que compartilha dessa memória afetiva, escreve aí pra gente, comenta, fala pra gente isso. Se tiver alguém um chá aí, quem é que tem chá aí por aí? Quem trouxe seu chá para compartilhar aqui nesse momento? Eu sei, Cíntia Viana, eu moro com ela, ela tá com esse mesmo chazinho que eu fiz. Tá uma delícia, né, Cíntia? Ah! Ai, que delícia, amiga. Pois, amiga, se apresente para quem ainda não lhe conhece. Fale um pouco sobre você, sobre a sua ligação com as terapias holísticas, com o yoga. Tá, vamos lá. Então, para quem não me conhece, me chamo Juliana. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, mas moro aqui em João Pessoa há uns 3 anos. E eu vim para cá para fazer a formação em yoga, que foi onde a gente se conheceu, né, Carla? A gente fez a formação juntos. E desde que eu cheguei em João Pessoa para fazer essa formação, muitas coisas foram, sei lá, eu me virei de cabeça para baixo, né, do avesso, né? E aí foi esse contato com as terapias, com o yoga, com a cultura popular, porque eu também sou brincante da cultura popular. E todo esse mix de encontros que João Pessoa me proporcionou e continua me proporcionando, me fez estar onde estou hoje, com toda com todo esse olhar voltado para a ancestralidade, que eu acho que é um dos meus maiores pontos hoje na minha busca, assim, é a ancestralidade como base, né? Que histórias são essas? Quem foram esses povos? Quais os poderes que tem nas ervas que eles conhecem? E, enfim, resgatar essa bruxaria toda aí, esse misticismo. E diante dessa movência, né, a partir para a ancestralidade, eu sou dançarina, faço dança na UFPB, e aí, instrutora de yoga, né, e aí eu tentei fazer uma junção de duas vertentes que fazem parte, assim, da minha vida, que é o yoga e a dança afro. Então, de uma forma muito encantadora e com muita alegria, inclusive quem não assistiu, eu fiz uma live junto com o Cal ontem, tá aí salvo na página dele, dá para você dar uma olhada, vivenciar esse momento no corpo, que é essa junção da dança afro com o yoga, de que forma elas se abraçam. E aí eu tô nessa pesquisa, né, de integrar ainda mais essas duas potências, essas duas artes milenares, essas duas possibilidades de autoencontro, né? De autoconhecimento, enfim. E é mais ou menos isso. Ai, que lindo, amiga. É bom que a gente falou já desde o início dessa questão da ancestralidade a partir das ervas, a partir do chá, né, que foi um convite mais Sim, seu do que sim. meu, nesse sentido, porque eu acho que você já linkou com a ideia da nossa conversa e já veio com essa coisa das ervas, né? Como as ervas são Sim. fortes dentro da nossa cultura, como as ervas são muito próximas à questão da medicina popular, o uso das ervas como
algo medicinal, que traz saúde, que traz energia, a questão dos banhos, né? Eu não sei se você, acho que você já deve ter tido essa experiência, obviamente. Na infância, a minha mãe era rainha de criar banhos de ervas, quando a gente estava doente. E era a coisa mais deliciosa, porque tinha o cuidado, né, da mãe fazer aquilo e também tinha o cheiro que aquilo tinha. E aí me fala um Sim. pouco sobre essas suas lembranças ancestrais e o que é que te rememora quando você vive essa ancestralidade a partir da sua pesquisa. Então, quando você fala dos banhos, então tudo que a gente está conversando, o que me trouxe a partir de relembrar esse contato com a minha avó, com o chá de cidreira, né? Aí eu vou resgatando, e a grande maioria das minhas memórias de infância, adolescência, com relação à natureza, com relação à religiosidade, vieram da minha avó, Lúcia, que é a minha avó materna. Então, assim, quando você fala de banho, era um costume, eu sempre vi ela fazendo isso com os meninos, com o meu irmãozinho, que eu tinha 10 anos, meu irmão nasceu. Então, ela sempre dava um banho de manjericão com ele na banheira. Sempre colocava um pouquinho de manjericão, uma tampinha de álcool, eu acho, e banhava o menino. Pelo menos uma vez por semana ele tinha que ter esse banho. E eu lembrando esses dias disso, eu disse, nossa, que incrível a sabedoria popular, né? E minha avó, ela era do candomblé. E aí eu me lembro de eu pequenininha lá nas giras de candomblé, com várias ervas, com vários cachimbos, tem várias coisas, várias saias rodando, muita alegria, muita festa. Eu era muito criança, mas eu lembro que ela me levava para essas festas. E eu acho que veio um pouco daí, né? Essa conexão dela com as plantas, né? Com o chá, com os banhos. Eu não me lembro se tinha outros banhos, mas o manjericão, toda criança tinha que tomar banho na banheirinha com manjericão. Você E eu hoje em sigo dia essa prática até hoje. cultiva? Ai, massa. Sim, claro, Massa. claro. Eu tenho um. Eu voltei, posso dizer assim, para essa memória da religiosidade do meu povo quando eu cheguei mais aqui em João Pessoa, né? E aí eu voltei a frequentar a Umbanda, conheço o Candomblé, conheci o toque de Jurema também aqui com os indígenas, lá na aldeia da Baía da Traição, aldeia Lagoa do Mato, Pajé Isaías. E João Pessoa, para mim, é um lugar assim incrível que me É incrível. proporcionou e me proporciona reconectar com a minha ancestralidade. Isso é muito incrível. É E muito aí eu incrível. continuo com meus banhos de manjericão, acendendo minhas velas, fazendo as minhas coisas, minhas bruxarias. Todo mundo tem o seu ritualzinho, a sua bruxaria. Eu tenho certeza que todo mundo tem. E é muito importante que a gente permaneça com os nossos rituais, os nossos autocuidados, né? Que é uma forma de cuidar dos corpos, tanto do físico quanto dos extrafísicos, né? Sim, sim. E certamente os nossos avós, eles ficam felizes quando a gente retoma esses ensinamentos, quando Uhum, você rememora, leva para outras pessoas esse conhecimento, porque a gente reafirma uma identidade na nossa cultura originária. E essa cultura exato, originária, às vezes, fica meio perdida dentro de um âmbito maior, eurocêntrico, que nega esse papel tão importante e fundamental na cultura brasileira dos povos de matriz africana. E, minha amiga, e a dança? Como entra a dança, né, nisso tudo? Como você baila o seu corpo? Como o corpo entra no yoga e perpassa a dança? Como é que esse casamento acontece? Eu acredito em alguns momentos que yoga é muito dança, pelas posturas, pelos movimentos, mas me fala aí de você, como é que você vê essa junção? então, Cal, é interessante que tudo que a gente está conversando aqui, eu sempre vou voltar para minha ancestralidade, né? E assim, quando eu penso na dança, eu e minha irmã, a gente dança desde criança. A gente se reunia para. A gente passava a semana inteira ensaiando para fazer pequenas apresentações para o nosso pai no final de semana, que os meus pais são separados. Então a gente tinha esse fervor por dançar, né?
E eu nunca, sempre amei dançar, mas sempre tive muita vergonha também de dançar por questão de um corpo muito sexualizado. Isso foi um grande problema na minha adolescência, na minha pré-adolescência, muito jovem e muito sexualizada. Eu só queria, sei lá, brincar, jogar bola, sei lá. E isso foi um grande problema para mim, então eu passei muito tempo desconectada da dança, né? E aí, mais uma vez, quando eu chego em João Pessoa, eu faço a formação em yoga, né? Começo essa formação. Pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu conheci um coletivo de maracatu. Não sei se todos conhecem. Se não conhecem, eu indico que todos conheçam, porque é um trabalho incrível que a gente faz. Hoje a gente é ponto de cultura aqui em João Pessoa, que é o coletivo Maracastelo. E aí eu cheguei lá nesse coletivo pela primeira vez, a convite de um amigo. Aí todo mundo tocando assim, aí eu disse... Aí, pega aí algum instrumento para aprender a fazer alguma coisa. E eu morrendo de vergonha, eu disse, eu não sei tocar nada, e agora, o que é que eu faço? E aí me deram uma saia e disse, mas você dança? Eu disse, sim, danço. E aí eu comecei a dançar. E foi a partir desse momento que eu percebi que tinha algo muito a mais na dança. Que era muito maior do que aquilo que eu imaginava que era a dança, né? E aí eu continuei nesse coletivo e a formação em yoga foi se dando, né? E aí, tô no coletivo até hoje, né? Tô no yoga até hoje. Mas foi movida por essa junção do yoga e desse coletivo de maracatu que me fez voltar para minha ancestralidade mesmo, que eu fiz Enem e decidi escolher dança, né? Porque eu queria o corpo em atividade e de forma consciente. E aí eu encontrei a dança. Nossa, quando eu entrei no curso de formação de dança, assim, foi um universo que se abriu com relação à ancestralidade. Então eu cheguei num lugar onde eu não conseguia dar nenhum passo para frente se eu não desse um passo para trás. Para entender que ancestralidade é essa, que cor é essa que eu tenho, que pessoas são essas que vieram antes de mim, o que é que elas fizeram. E aí as coisas foram, sim, se acontecendo, né? E durante o curso inteiro, eu paro e digo assim, gente, isso aqui é yoga. Eu estou praticando yoga aqui. O yoga está presente. O yoga e a dança estão muito conectados. Então, de que forma eu faço com que... O que é que eu posso fazer com que isso, né, consiga realmente ter uma essência, uma base, que para mim essa base é a ancestralidade dos povos originários e dos africanos, né? E eu preciso ter essa base para que o trabalho continue com essência e com sabedoria das ervas, da natureza, enfim, tudo isso que a dança afro e o yoga oferecem, né? E aí, recentemente, Cal, muito engraçado, eu conversando com a minha mãe, né? Tá todo mundo lá em Maceió, gente. Eu tô aqui só com os amigos que eu fiz aqui, Cal, e todos os outros amigos que eu fiz aqui em João Pessoa. E aí, eu conversando com ela, eu disse, mãe, não sei o que, a dança e tal, não sei o que. Aí ela, minha filha, você sabia que eu gostava muito de dançar quando era mais jovem. Nossa, eu saía para dançar e dançava até... E eu disse, mãe, como assim a senhora sempre foi dançarina e nunca me falou isso? E aí ela começou a rir. E aquilo para mim foi muito importante, saber que minha mãe sempre teve uma história com a dança. E aí ela me contou que a minha avó, Lúcia, também amava dançar. E eu fiquei assim, uau! Então a dança tá na minha história. Por isso que dançar assim para mim é tão íntimo, tão profundo, né? Porque é algo que está na minha família, está na minha história faz um tempo. Então é muito especial essa reconexão com esse corpo e com essa história, né? E conseguir ter dança e yoga juntos, para mim, é uma das melhores coisas que eu poderia receber, assim, de aprendizado ou de missão nessa encarnação. É bem por aí. O corpo ele carrega muita memória. Para mim, o yoga ele me trouxe muito uma ferramenta terapêutica para lidar com o meu corpo, para me conhecer, para lidar com as questões que muitas vezes questões emocionais que ficaram impregnadas no meu corpo e que a gente vai desconstruindo na medida que vai fazendo as asanas, né? Vai começando a sentir questões sutis que muitas vezes a gente possui, mas ainda não tem a devida atenção. Eu imagino que a dança também seja uma ferramenta terapêutica, não?
Sim, muito terapêutica, Cal. Porque assim, meu primeiro choque no curso foi desconstruir até o que é dança. Porque se você for perguntar de dança para alguém, alguém vai falar, sei lá, vai falar logo dos estilos, né? Forró, brega Uhum. funk, nananana. Só que dança é muito mais do que isso. Da mesma forma que yoga é muito mais do que realizar asana. Uhum. Entende? Tem toda essa. A consciência corporal, eu acho que é o processo mais importante na dança, que é realmente desvelar essas histórias veladas que estão em cada pedacinho do nosso corpo, que é o que a gente faz com os asanas no yoga, né? Então eu Uhum. vejo Uhum. muito a dança como esse um braço assim de asana, sabe? Uma das possibilidades de desenvolver a consciência corporal e a respiração consciente, né, a partir da movimentação. Então, é muito terapêutico, muito Instrumentos terapêutico. incríveis. É E incrível. a, Inclusive, tem várias técnicas que a gente pode utilizar para desenvolver consciência corporal, né? De forma terapêutica. e a cultura africana ela é muito marcada pela questão da dança, pela questão da música. A influência é muito forte nos estilos musicais que a gente tem acesso. E você que é uma pesquisadora que está mais dentro desse universo, você percebe essa influência e consegue transitar e linkar isso com o seu trabalho, não é? Sim. Tem, tem umas coisas muito interessantes. Se você for pesquisar, não sei se eu posso generalizar, mas eu vou falar dos povos originários aqui do Brasil e dos africanos, né? Esses dois povos têm como uma base assim muito natural, que é a conexão com a natureza através do corpo, do canto e dos elementos, das ervas, né? Tudo é natureza, então para eles é tudo uma coisa só, né? Inclusive tem algumas tradições, algumas traduções para a palavra sânscrita yoga, né? Tem umas Uhum. traduções diz que é unir, conectar, não sei o quê, o jugo lá que conecta, que liga os cavalos, os bois. Mas eu encontrei uma tradução que eu achei muito interessante, onde a pessoa dizia que yoga não é conectar, porque na real já estamos todos conectados. O yoga seria a percepção de que a conexão é algo natural. E eu achei muito interessante essa tradução. E aí, vindo para os povos originários, brasileiros e os em diáspora, a dança, a relação com os instrumentos, com a música, com a arte, o artesanato de criar algo, os rituais dançados e cantados. Por isso que são povos, pelo menos era, né? Os originários, que eles foram eliminados, né? A galera chegou aqui, invadiu e eliminou a população que existia nessa terra e trouxe uma outra de fora para ser escravizada. E aí eu fico olhando para os africanos e digo, nossa, eu acho que esse pessoal é muito feliz, porque é uma pobreza sem palavras onde eles vivem, né? Mas eles estão sempre dançando. Se vocês, qualquer pessoa que for pesquisar alguma coisa de dança africana, vai ver as pessoas lá em condições miseráveis, mas com um sorriso daqui a aqui, porque eles estão conectados com a dança. Eles estão conectados com o corpo deles, né? E isso para mim, eu acho que é uma das maiores lições da vida, uma das maiores lições de aprendizado, dizer, eu preciso dançar mais. Eu acho que é isso. Já entra em contato natural, né, com a divindade a partir da dança, a partir da alegria, a partir desse movimento físico, porque é algo que Isso. resiste, apesar de todas as condições que aconteceram, a religiosidade, a dança, a música, a arte, ela sobrevive de uma forma tão bela. A filosofia que mora dentro dos ritos, dos rituais, Sim. Uhum. das conversas, da tradição oral também. E que isso é tão bonito, tão forte, que quando a gente movimenta o corpo, parece que isso reacende uma memória de algum lugar. É como você faz yoga pela primeira vez, parece que você está fazendo algo que, gente, parece que você viveu aquilo em algum lugar do passado, de outra vida. E que Nossa, onda é é muito. essa?
É muito interessante. E isso só prova para mim, para todos, né? Eu tenho certeza que tem muita gente as pessoas que praticam yoga, eu tenho certeza que elas têm muitas histórias para contar, né? Você, eu tenho certeza que tem muitas histórias para contar, o que aconteceu com você depois do yoga. Eu também, enfim, são infinitas histórias. Uma muito marcante para mim foi quando eu fui fazer Power Yoga. Você já fez, né, Cal, essa... Já demais, meu amor. Inclusive foi com a professora Luciana que eu fiz lá no Ai, minha Forte de professora Anjos. amada. Ela é Beijo, muito professora Luciana. maravilhosa, muito Maravilhosa. maravilhosa. E Maravilhosa. aí foi aquele power, a aula inteira, e na hora do Shavasana eu realmente morri, né? E nessa morte eu voltei lá para quando eu era um feto no útero da minha mãe. Nossa. Foi muito incrível tudo que eu acessei, tudo que eu pude perceber. Porque, assim, foi uma prática direcionada para autoconsciência, da movimentação consciente, da respiração, enfim, foi todo um trabalho mesmo. E essa mesma potência do yoga é a mesma potência da dança. Você faz um trabalho consciente, direcionado. Tem uma prática de dança de Soraya Jorge, que eu sou apaixonada. É a... Como é o nome da prática? Movimento autêntico. Nossa, quem tiver a oportunidade de algum dia realizar essa prática com Soraya Jorge, ela vem todo ano aqui para a FUNESC para realizar algumas oficinas de graça. Esse ano, infelizmente, não vai ter. Mas quem puder, quem quiser desenvolver ainda mais o corpo, conhecer, Movimento Autêntico com Soraya Jorge é um dos momentos mais incríveis que você pode perceber, porque primeiro você faz a prática toda de olho fechado. Então você está dançando assim com um monte de gente, todo mundo de olho fechado, e é um momento seu, com você, com as suas histórias e com aquilo que você precisa trabalhar naquele momento, né? E tem muita retorno, né? Porque se a gente for para psicólogos, né, tem algumas vertentes que a base realmente é a infância. Para dizer, acontece alguma coisa, eu já pergunto, e aí, como foi na sua relação com seu pai, na sua infância, com a sua mãe, não sei o quê? Enfim, esse primeiro Inclusive até contato com o algumas mundo, crenças exato. que Esse surgem primeiro na contato com o infância. mundo nós que somos terapeutas também, sabemos muito o quanto as coisas são criadas ali, né? Porque uma criança vem, vamos dizer, zerada, né? Ou não, já fico até em dúvida se chega zerada mesmo, porque é tanta influência que ela recebe, né? Antes de chegar ao mundo, estando na barriga mesmo, né? Mas tudo que é colocado nela é a visão de mundo, dos pais, né? Enfim. É, Então aquele talvez primeiro mais contato com o aberta, né? mundo é muito importante pra gente. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a criança interior. Na dança, no yoga, nas terapias. Eu gosto muito de trabalhar, porque lá a gente encontra muitas respostas com a nossa criança. E você sabe disso, né, Cal? Ah, eu adoro trabalhar com criança. Adoro trabalhar com criança. E eu acho que essas crenças, muitas crenças que a gente carrega até os dias de hoje, são crenças que nascem nesse período, ou que às vezes vêm de outras circunstâncias. Por exemplo, os nossos pais, os nossos familiares, eles acabam herdando crenças e nos oferecem essas crenças assim de presente. A gente Exato. não avalia, não repensa, não reconstrói essa crença. A gente vai levando aquilo como um dogma e aí, em algum momento, a gente entra numa situação de sofrimento que, poxa, aquele dogma, aquilo que mamãe falou, não é bem isso que vai me fazer bem. Não tá Olha, dando para levar. uhum. Olha, Cal, eu tenho uma sugestão para você, se você já não fez, né? Uhum. Mas sim, a gente já veio conversando, você já fez isso. Mas para as pessoas que Ok. estão assistindo, é, se você quer realmente voltar para dentro, se conhecer de verdade e entender que padrões, que crenças são essas, que padrões são esses, quem é você diante de tudo isso? Tem um exercício que é maravilhoso. Converse com seus pais ou com seus avós. Pergunte as histórias da família. Pergunte de onde eles vieram,
quem eles são, o que eles passaram, quais são as alegrias, quais são as dores, quais são os medos. Converse com essas pessoas, com esses ancestrais. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar pérolas. E mais do que pérolas, se elas não tiverem lapidadas, vocês vão lapidar juntos, né? Vão lapidar esse diamante juntos, que é a história da família, a ancestralidade. Então façam isso. Cal tá aí, pode dizer um pouquinho da experiência dele também, que foi maravilhosa. Ultimamente a gente tem compartilhado muito isso, né, Ju? É, é, Tenho voltado essas memórias, voltaram com muita força nos últimos dias, por conta de toda essa movimentação em relação aos últimos acontecimentos que foram bárbaros e que uhum, me fez lembrar da infância, me fez lembrar da minha avó, uma mulher negra, que teve todas várias questões difíceis na infância, abandono de pai, ela foi criada apenas pela mãe, então a mãe dela foi uma mãe solo, e como uma mãe solo, toda uma problemática, né, uma mulher solteira, negra, sei lá, há quantos anos atrás, 100 anos atrás, porque minha avó, se ela fosse viva atualmente, ela era uma mulher centenária. sim, Então, me trouxe uma memória muito forte dessa questão ancestral, de buscar mais referência, de saber mais sobre isso, de como foi, como é que aconteceu, e ter mais noção de que família é essa, porque é uma família que acabou ficando meio de lado diante de um claro projeto de embranquecimento que a gente acaba sendo vítima, né, sim, de pessoas de... Assim, a família começou a intencionalmente se embranquecer. E sim, aí sim. esquecer essa memória africana, deixar de lado, senão não se falava dessas questões, não se falava das pessoas negras da família. Então era uma coisa meio que tabu. Então a gente sabia muito da Uhum, história do meu avô, mas não sabia da minha história da minha avó. Por motivos sim, óbvios, ela era... Motivos óbvios nada, né? Pelos motivos impostos pela sociedade, ela era meio que apagada desse conjunto todo. Eu até estava compartilhando com a Juliana memórias maravilhosas, deliciosas de estar sentando com a minha avó numa esteira, que ela guardava uma esteira feita de palha para os netos. E aí ela, com todo orgulho, ela estendia essa esteira e servia a comida para a gente. A comida era servida em cuia, sabe? que delícia. Um Aham, pratinho feito de cabaça. E aham. assim, esses dias eu tava com essa reflexão. Cara, hoje em dia eu passo quase todo dia, eu tô 1 hora sentado no chão. Será que acho que foi Resgatando a minha história. avó? Acho que Aham. foi minha Ela que avó que começou. botou isso na minha cabeça de eu ficar sentado no chão dando aula. Ai, que delícia. E tem uma E coisa muito várias outras, interessante. né? Tem uma coisa muito interessante nesse projeto que foi criado e que anda em vigor ainda nesse país. Uma coisa muito interessante, não, uma coisa muito malévola, muito cruel, e muito bem pensada, muito bem esquematizada, porque, enfim, são mentes muito malévolas. Eu acho que não tenho nem palavra para dizer. Mas é esse apagamento, né? Esse negócio de catequizar os povos originários, catequizar os africanos, mudar o nome deles. Quando você tira toda uma história de uma pessoa, toda a identidade, toda a cultura dela, quando você muda um nome, toda aquela história, toda aquela identidade, ela se perde, a pessoa deixa de saber quem é, porque ela não sabe mais de onde veio. Então é imposto que ela agora tem que ser assim, tem que ser assado, porque agora onde ela vive é assim. Não sei se eu estou me sendo clara, mas Uhum. Você não sabe qual é esse. o país de onde veio, você não sabe quem foram os seus bisavós, você não sabe nada. Apaga. Inclusive, tem alguns documentários, né, sobre essa diáspora, e foi um que eu assisti sobre o Quilombo dos Palmares. Fica lá em Alagoas, que é a Ah, terra que de bom. onde o meu pai veio. Eu fico tão orgulhosa de saber que meu pai veio daquelas áreas. Eu digo, eu sou filha de Dandara e Zumbi também. Ai, que maravilha. E tem tinha um ritual que eles faziam, né, em algum lugar, um porto, ainda não era o Brasil,
mas acho que em Portugal, não me recordo, ou em algum porto lá da África, antes de trazerem para cá, era meio que um ritual branco, né? Eles colocavam os escravizados para circular uma árvore durante fazer algumas voltas, e nesse processo de quando eles estavam circulando essa árvore, eles estavam perdendo suas identidades, perdendo seus nomes. E quando eles terminavam esse ritual, que eles iam para o navio, eles meio que ganhavam outros nomes, uma coisa do tipo. E isso causa um impacto tão grande no psicológico daquela pessoa, tanto diante das condições, né, a pessoa ser escravizada, e já não bastava ela ser escravizada, ela ser apagada de sua memória e sua história. Então é um escravo perfeito, né? E por isso que eu foco hoje tanto, que eu aprendi muito isso com a cultura popular, né? Brincando a cultura popular. O resgate da ancestralidade, o reverenciar os mestres, né? Os que vieram antes, né? Reverenciar essas pessoas que vieram antes e retomar aquilo que nos foi arrancado, porque nossa história foi arrancada de nós. A nossa história negra e a nossa história vermelha foi arrancada de nós. E a gente está num momento onde isso está sendo muito exacerbado, né? Ganhando muito tamanho, mas realmente a gente precisa fazer esse retorno aqui dentro. Retornar às nossas origens, porque eu, pelo menos hoje, só consigo saber quem eu sou e o que é que eu vou fazer daqui para frente, mas tendo essa história, não deixando essa história morrer. Porque a história, e eu estava refletindo hoje, Cal, no banho, inclusive, me preparando, né? O como foi passada a história do Brasil para nós na nossa infância, né? Então, é como se o Brasil foi descoberto, os indígenas eram selvagens, os negros não tinham almas, então até a história foi tão... A história, pelo menos para mim, ela foi ensinada de um jeito como se fosse aquela visão branca do que aconteceu. Então eu pelo menos aceitei como, é normal, é a história, tá morta. A história tá morta, foi isso que aconteceu, ponto. Mas eu acho que hoje eu consegui entender que a história não tá morta. Ela tá viva e muito viva. É uma ferida aberta, essa história. E essa história é uma ferida aberta no país, nas regiões e individualmente. E eu tenho certeza que muitas das dores das pessoas negras têm a ver com o que aconteceu nessa história, e muitas das dores das pessoas descendentes dos povos originários têm a ver com essas histórias. Principalmente os povos originários, porque eles foram invisibilizados no rolê. Totalmente invisibilizados. E aí, hoje eu consigo entender que essa história é uma história viva. E a gente precisa olhar como uma história viva e descobrir o que fazer com ela, né? Qual a melhor forma de seguir com essa história, né? É urgente. Acho que a tamanha urgência que isso surgiu no meio desse caos que a gente está vivendo. A urgência de pensar essa história, de pensar esse passado, de resolver problemas que foram se arrastando e que nos arrastam, e que até hoje dificultam a nossa existência, dificultam as nossas relações, proíbe os nossos corpos de ocuparem os espaços, a invisibilidade das pessoas, o desconhecimento, a ignorância de muitos em relação ao outro, a união que a gente tanto quer e tanto almeja dentro do yoga, que a gente tanto fala, ela só vai existir de fato se a gente realmente enxergar o outro, perceber as questões que acomete o outro, que impossível aquilo que está acontecendo com você não vai trazer alguma questão para mim. A gente está no mesmo planeta, está na mesma cidade, está no mesmo país. Então, tudo isso conflui. Não tem como a gente estar isento das questões sociais, não tem como a gente estar isento dessa problemática que aflige tantas pessoas. A maioria da população, inclusive, né? A maioria da população, ela é negra, né? E se afirma como tal, né? Que tem essa relação identitária. Então, se essas pessoas elas não estão ocupando os espaços, tem algum problema.
Se eu não tenho pessoas negras dentro de um corpo de professores de yoga, tem algum problema. Se na minha sala de yoga só tem uma pessoa negra ou não tem nenhuma, tem um problema gigantesco, porque como é um processo terapêutico e é um processo milenar, e é um processo que vem também de uma origem popular, isso tem que estar à disposição da maioria das pessoas. A maioria das pessoas no sentido da maioria da população brasileira, no caso. Se Sim, não pois é. está, tem um problema. A gente não pode achar que as coisas são assim, são dadas e que não são passíveis de mudança. A gente tem que ser a própria mudança. A gente tem que reavaliar esses comportamentos. Eu acho que você traz de forma muito brilhante. Fico muito feliz de tê-la aqui para a gente conversar sobre esses assuntos, amigas. E aí eu acho que é a gente pensar, né? Se essas pessoas não estão nesses espaços, o que é que a gente precisa fazer para que elas estejam, né? Como, né? Em vez de trazer, e aí, como é que a gente soluciona esse lugar, né? E tem várias questões que influenciam nisso, questão de financeira, principalmente, questão de conhecimento. As pessoas nem sabem que existe isso, que é isso, de que forma isso acontece. Uma coisa que a gente estava conversando, né? Os estúdios, os lugares onde acontecem as aulas de yoga são em lugares que são um pouco distantes das comunidades. Então, se alguém da comunidade quiser chegar junto, vai ter até dificuldade de transporte, dificuldade com o financeiro para manter isso. Enfim, são várias problemáticas. E aí a gente tem que pensar. Mas tem um... Você conhece o Redes do Bem, Cal? Conheço. Pronto, eles fazem um trabalho magnífico de ir nas comunidades, de levar terapias, de levar yoga. Eu trabalhei 1 ano com eles lá na universidade, dando aulas para os alunos, para os universitários, e foi uma experiência incrível, foi muito maravilhoso. Mas, assim, mais grupos como esse, né, para que a gente possa levar esse corpo consciente, né? Perceber a nossa história. Quem sabe coisas novas não estejam surgindo neste momento, Cal. Minha cabecinha já está aqui, ó. A cabecinha já está aqui. É por isso que as conversas têm que se realizarem. Eu acho incrível esses espaços que estão surgindo de conversa, porque a gente está tendo a oportunidade de se repensar nos lugares. A partir do encontro com o outro, que muitas vezes a gente, várias questões da vida, a gente não para conversar sobre esses assuntos, e que eles agora estão se tornando públicos. A gente pode estar conversando aqui, mas outras pessoas estão ouvindo e vão ouvir lá na frente. Então isso vai criando, vai ampliando, vai criando a rede. E é interessante a gente possibilitar essa rede, a gente ampliar, a gente conversar. É importante a gente se incomodar, porque a prática de yoga, as práticas orientais, por mais que tenham esse perfil de você ficar mais tranquilo, mais calmo, mais pacífico, não é na intenção de que você não vai mais se envolver com as questões que lhe acontecem ao redor. Você consegue se incomodar ainda, você vai se incomodar ainda, mas você vai passar a agir de uma forma pacífica. É uma ação pacífica, não é uma passividade isenta. Você não vai criar reação, essa... né? Exatamente, não é o zen isento. Se esse zen está isento, aí tá com problema. Então, porque a paz ela do sol está aqui, ela está do outro, no contato com o outro. Pois é. Eu te confesso que no início eu tive muitos problemas com esse zen, né? O estar zen, o ficar zen. Porque tem uma egrégora, umas pessoas que vão com outros caminhos, né? Mas assim, eu fiquei passiva, mais do que eu já era. E isso foi uma grande problemática, porque quanto mais passiva eu era, mais o meu corpo somatizava, mais eu ficava doente, eu machucava alguma parte do corpo, até eu chegar um belo dia e dizer, não quero saber de mais nada, quero que exploda tudo. Aí veio o Manipura, né? Uhum. Explodiu. E aí sim é um problema, né? E aí depois desse momento de nada para 100, eu consegui chegar nos 50.
né? Só o meio a meio dessa história. E é isso, de que forma eu reajo, né? Porque incômodo, ele chega, ele acontece, o nosso corpo, se a gente não usa o Vishuddha, né? Aquele famoso engolir, nossa, eu tive muitos problemas com Nossa, sim, garganta, se adoece muitos, muito engolir. Ah, adoece muito. muitos. E aí, como é que eu coloco isso pra fora, que eu sei que eu vou querer gritar, vou querer arrancar a cabeça do outro, mas de que forma eu coloco isso pra fora sem arrancar a cabeça do outro? E aí isso foi um aprendizado pra mim, né, de encontrar esse caminho. Por isso que nem 0 nem 100, né? Tipo, vou tentar chegar nos 50. De que forma eu não sou passiva, mas eu também não tô ali machucando o outro, né? E aí a gente entra na comunicação não violenta. A gente entra, inclusive uma colega nossa, Letícia, né? Letícia Salles, eu acho que é Isso. Letícia Salles. Ela é uma profissional no assunto. Inclusive, ela estuda muito bem isso. E às vezes eu vou ali no Insta dela para aprender um pouquinho mais das girafinhas. Tem uma girafinha, mascote girafa, né? Aham. Mas sim, gente, viver é um eterno aprendizado. É, e a gente tem que aprender a viver. Eu acho que o yoga, ele nos traz muito esse caminho, né? Essa perspectiva de você Sim, aprender a viver, ter uma orientação para que você saiba lidar melhor com o seu corpo, com a sua respiração. A ética do yoga, né? Ela fornece um aparato para que você se oriente e essa orientação é fundamental. Independente da orientação, eu acho que toda religiosidade, ela tem um conjunto de sabedoria no sentido de orientá-lo para um determinado, uma forma de estar no mundo, uma forma mais pacífica. A religiosidade, em qualquer que seja a sua manifestação e forma, ela nos orienta, ela traz aspectos de como você deve lidar com as situações. A sabedoria, uhum, estou me aproximando muito mais agora, né, da sabedoria afro, da sabedoria africana, nesse sentido, nessa perspectiva que eles também usam como uma filosofia, a ética africana, que é muito bonita, que é algo que a gente precisa estudar mais, porque eu acho que também não estar passivo dentro desse contexto que a gente está vivendo é se apropriar mais da nossa cultura, da cultura que nos foi negada. Da gente começar a sim. estudar mais, é isso que eu tenho feito. Eu tenho estudado mais sobre isso, tenho lido mais, tenho buscado autores negros, tenho buscado pessoas, pensado, por exemplo, quem é que eu sigo na minha rede social? Se a minha rede social, né, sei lá, eu tenho 1.000 pessoas, estou seguindo 1.000 pessoas, se eu estou seguindo 1.000 pessoas, quem são as pessoas que eu estou seguindo? Né? Qual a origem? Que cultura, a que cultura elas pertencem? O que elas têm a dizer? E por que eu estou Uhum, seguindo elas? Então, isso é algo interessante da gente pensar o que é que a gente consome de material cultural. E o que é que a gente não está consumindo, por exemplo. Por que eu não estou atento a uma dança africana? Por que eu não percebo isso? Por que as cantoras de axé são brancas e não negras, se o axé vem de origem africana? Então, essas questões a gente tem que pensar para ver se muda a situação. E a gente produz pelo menos uma pequena fricção nessa realidade. Porque se a gente simplesmente absorver tudo isso como se fosse tá dado e tá assim, a gente não provoca nada, nenhuma alteração. E a gente continua sofrendo. A gente continua num estado que a gente não quer. Porque muita gente daqui já se deu conta que as coisas não estão legais. Não tá uhum. bom, não tá bem. Então, se não tá legal, o que que eu faço para mudar? Às vezes é uma coisa pequena que você não está pensando. Às vezes é uma coisa assim, um detalhe que me faltou, mas que eu posso estar articulando. E tem, nisso que você fala, o que é que precisa eu mudar, né? Uma coisa que eu aprendi com o yoga, com as terapias, com a dança afro, é o autocuidado. Eu não sei o que fazer, por onde eu começo cuidando desse corpo? Se eu sei que, por exemplo, que é real, café me faz mal, por que eu continuo insistindo no café? Se toda vez eu tenho azia e é um processo para o meu corpo. Se eu sei que, sei lá, qualquer coisa, que aquela pessoa me faz mal, se eu sei que determinado comportamento meu me faz mal, porque eu continuo me chicoteando, né? E aí eu cheguei nesse lugar do chicote. Eu já me vi muitas vezes
realizando ações, e depois eu me pegava esse chicote e dizia, eu não devia ter feito isso. Tá, o chicote, assim, gente, não é real esse chicote, tá? É uma forma de traduzir esse auto-boicote, enfim, essa autoflagelação, né? E aí eu sempre tinha essa tendência de pegar esse chicotinho e eu me machucar com relação a uma atitude, alguma coisa grosseira, ou qualquer outra coisa que eu tenha julgado feito não correta, né? E aí eu cheguei um dia e disse, espera aí, eu vou largar esse chicote, porque não tô dando certo. Eu tô só me machucando por cima do machucado. E aí o que é que eu comecei a fazer? A tomar mais banhos de manjericão, por exemplo, a tomar mais chá, a acordar cedo e tomar um banho de sol, a mudar a minha alimentação, a perceber quais são os movimentos na dança, por exemplo, né? Eu tenho algumas limitações com o meu joelho, então tenho que tomar cuidado com certos movimentos. Teve uma vez que eu fui fazer uma oficina de dança afro maravilhosa, incrível, com uma professora de Recife, Ana Paula. Nossa, ela é muito maravilhosa. Só que ela me trouxe um movimento onde eu agachava muito baixo no chão, um dos movimentos, e o segundo movimento era lá em cima, no alto. Então era um salto do chão para o alto muito rapidamente. E eu disse, não, eu vou fazer, porque eu consigo. Mas eu fiquei 3 semanas com meu joelho inchado, porque eu passei do meu limite. Então isso me trouxe, não, peraí, Juliana, eu preciso tomar mais atenção, preciso cuidar mais de mim. E aí esse cuidado, ele envolve tanto a limpeza dos pensamentos, que aí a gente utiliza a meditação, né, os pranayamas, quanto a limpeza física do próprio corpo, né? Os alimentos, as pessoas, os comportamentos, enfim. Yoga, antes de chegar em asanas, para quem não sabe, tem 8 partes do yoga, né, Cal? E os primeiros são yamas, niyamas, e o terceiro são asanas, que são as posturas. Nos primeiro passo, yama é a relação consigo. Nos yamas é a relação com o outro, com o externo. Então, você não tem como fazer asanas de forma consciente se você não passa primeiro por você e depois pela sua relação com as outras pessoas. Então, assim, yoga é muito mais do que asanas, muito mais de posturas, porque você realmente só chega no poder dos asanas quando você passa por esse tempero, assim, interno e externo, né? Então, Exato. Ju, eu vou nossa, abrir os é fogo. comentários e Ai, se alguém abre. quiser fazer alguma Vamos. pergunta para a Ju, pode fazer, tá aberto os comentários, fiquem à vontade. E eu vou só comentar um pouquinho o que você falou, que nessa questão do corpo também, às vezes a gente se machuca dentro da prática por falta de conhecimento dos nossos limites. Às vezes a gente não Nossa, desculpa. percebe, imagina, a gente não Juliana percebe sendo um Juliana. limite do nosso corpo, por exemplo. Por exemplo, às vezes eu também tenho uma questão, eu tenho hiperflexão, né? Hiperextensão nos joelhos. Hiperextensão. Então, muitas vezes, alguns professores pediam uma postura que eu percebia que aquilo fazia. Uma professora teve atenção para me dizer isso, a Germana Lucena. Ela falou: olha, se você tem hiperextensão, toma cuidado, não coloca, não traz tua perna tanto para trás, tenha atenção aqui no teu joelho. Aí eu me liguei, aí nunca mais. Mas às vezes é como é que a gente se percebe, eu não percebi aquilo. Então, é a autoatenção, é se conhecer, é se perceber nas situações. E aí isso a gente leva dentro do. Faz no tapetinho, mas leva para a vida. Quais são os contextos que a gente vive? Quais camadas sutis aqueles contextos nos traz? Como é que a gente lida com aquilo? Como é que a gente sai daquilo também? Porque não necessariamente tudo você tem que estar ali se colocando numa situação de risco, de perigo, de sofrimento. Você pode simplesmente, não, obrigado, não posso agora, manda energia à distância e tá tudo certo. E uma coisa muito interessante, Cal, que assim, o autoconhecimento, ele é um exercício, né? Nem a gente que está em contato assim, nem uma pessoa, sei lá, que está há 1000 anos com yoga, ela é uma pessoa pura e perfeita. São muitas e muitas e muitas e muitas camadas, então a gente vai retirando véu por véu, camada por camada. E é um exercício, gente, não se cobrem demais. O se cobrar demais é pegar um chicote.
né? E o chicote, eu acho que já deu tempo de chicote. E, Já deu tempo. Isso tem tudo e a se ver com o você... nosso papo de ancestralidade, inclusive, né? Exato, isso já passou, gente. E assim, se você não consegue sozinho, pede ajuda. Se você não consegue só, busca um professor, uma professora de yoga, busca uma terapia de alguém que pode te auxiliar, né? E se não tem condições financeiras para isso, conversa com a pessoa, que eu sinto, Cal, que muita gente tem vergonha de falar, né? E aí não chega para mim para falar, não faz porque não tinha condição de dar o valor todo. Eu disse, gente, conversa, porque tudo é troca. E eu acho que o importante da troca é o valor que ele tem para você. Então, se para você R$ 10 vale 100, para mim vai valer 100. Entende? Então, eu acho que isso é muito importante, sobretudo no tempo que a gente está vivendo hoje, de conversar, buscar esses cuidados e conversar com as pessoas de que forma eu posso adquirir esses cuidados. Cal está dando aulas online, fazendo lives todos os dias, é, Cal? Você está fazendo as aulas? Todo dia. Todo dia. Eu sou a Todo Tereza Cristina do dia! yoga. Ai, então, e Cal dá aulas, tem muita coisa acontecendo, tem muitas lives, muitas pessoas aí. A gente está utilizando os nossos conhecimentos terapêuticos, né, diante dessa quarentena. E assim, chega junto, conversa, busca, porque mais importante é para você, mais importante é para mim. Então, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e busco. Eu sou assim, de meter Exatamente. a cara e fazer, né? Sair de Maceió aqui para estar aqui não foi por acaso, foi porque eu vim buscar algo. E, enfim, eu acho que a minha grande mensagem é essa: busque a história da sua família, busque a sua ancestralidade, independente de qual seja ela, busque, saiba de onde a sua família veio, de onde você veio, busque se cuidar, busque cuidar do corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo físico, fazer aquele escalda-pés delicioso. Olhe, fazer um escalda-pés depois de um dia super cansativo, gente, é lavar a alma, né? Ju, a Roberta tá perguntando como faço para Sim. tirar. Aliás, isso aqui não. Ela perguntou sobre a dança. Onde é que eu vi? Diante desse isolamento físico, como faço para participar de alguma dança, de um grupo? Você De sabe se algum tem algum grupo. grupo Quem ou perguntou? alguém? A Roberta Cabral. Amiga Roberta, Roberto. beijo. Oi, Roberta. Então, tem alguns grupos, eu conheço alguns que estão funcionando de forma no aplicativo Zoom, né? Que é para poucas pessoas, para os convidados ou para quem já está dentro daquela aula. Mas também tem Você está pessoas dando. oferecendo? Então, eu tenho uma turma de Hatha Yoga nesse momento. E, inclusive, já me perguntaram sobre a turma de Afro Yoga e tal. E aí novidades estão chegando por aí. Fiquem atentos, se vocês gostaram do Afro Yoga, fiquem atentos que breve vai ter mais coisas aí, tá? Mas sim, tem gente dando aulas em lives, inclusive eu conheço várias pessoas da dança afro, principalmente, né, gente, que estão dando aulas assim de graça no Instagram. Tem pessoas, tem grupos fechados também, com dança do ventre, com forró, com um monte de coisa. Eu acho que é mais de você entender o que realmente você busca, ou se não sabe, faz alguma coisa. Que é fazendo o que a gente acha, né, Cal? Exatamente. E, gente, sigam a professora Juliana, Juliana Lima, underline Danda. Procurem ela nas redes sociais, sigam ela para você se inteirar desse mundo, dessa beleza, de todo esse amor que ela traz aí consigo. Gratidão, amiga amada, por esse momento, gratidão por compartilhar essa sabedoria ancestral, esse sorriso lindo, essa energia maravilhosa. Ai, gente, gratidão imensa. Eu só vi aqui que alguém deixa alguns canais. Que eu me lembre agora que tem aula regularmente de dança afro é a Aline Babalaquina. Aline Babalaquina é o Instagram dela. E nossa, gente, mas qualquer coisa entre em contato no meu pessoal que eu mando para vocês. Pronto, Fala comigo sigam no direct Juliana que eu Lima. mando para vocês. Gente,
Tem que seguir nossos amigos. Vamos se juntar nessa sangue espiritual. Vamos se acompanhar de gente maravilhosa, gente de boa energia, que aí só traz benefícios para a nossa vida. Juliana Lima, tá aí uma dica para vocês. Sigam essa mulher. Cal, mais uma vez, meu saravá namastê. Mais uma Namastê, vez. meu amor. Gratidão.